E eu já volto com ele, Emerson Luiz, ao vivo aqui para o Esporte. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Já vou no pique de passar a bola, você domina e faz aquele golaço, né? Deixa comigo, tem muita coisa. Daqui a pouco uma escolinha aqui de Blumenau com um trabalho sensacional que a gente vai mostrar. E tem que valorizar, tá certo? Contigo, Emerson, vai lá. Vamos lá, Rodrigo. Mais 4 jogos deram sequência à quarta rodada do Campeonato Paulista. No confronto transmitido ao vivo pela Record, o Santos confirmou o bom início e venceu o Água Santa. O Palmeiras, por sua vez, também foi bem em Bragança Paulista e passou a ter, ao lado do São Paulo, a melhor campanha do Paulistão. Em jogo transmitido na NDTV, o Santos venceu o Água Santa. Joaquim foi o autor do gol que garantiu a vitória do Peixe sobre o Netuno. Final: Água Santa 0, Santos 1. Em Bragança Paulista, o Palmeiras visitou o Bragantino. O Verdão conseguiu mais 3 pontos e o responsável por essa vitória foi o argentino Flaco Lopes. Fim de papo: Bragantino 0, Palmeiras 1. E ainda ontem no Canindé, a Portuguesa perdeu para a Ponte Preta por 2-0. O Santos é o líder, só confirmando, isolado agora do Grupo A com 9 pontos. Domingo às 6 horas, encara o Guarani, na Vila Belmiro. No Grupo B, liderança isolada do Palmeiras, com 10 pontos. O Verdão não joga o Paulistão nesse fim de semana, porque domingo, no Mineirão, 4 horas, faz a final da Supercopa contra o São Paulo. O tricolor, aliás, também tem os mesmos 10 pontos e está em primeiro na sua chave. Por fim, o Corinthians caiu para o 3º lugar com 3 pontos. Saiu do bloco aí de classificação. Grupo C, que é liderado pelo Mirassol, com 6. Ontem, o Mirassol venceu o Guarani lá em Campinas por 3-2 e tomou o lugar do Timão. Trocou de espaço com ele. Domingo, o Corinthians, 11 da manhã, pressionado, recebe o Novo Horizontino. 4 jogos ontem abriram a 4ª rodada do nosso campeonato estadual. O Criciúma, o principal favorito ao título, perdeu a sua invencibilidade em Itajaí, assim como o Brusque, para o então Lanterna Nação. Não tem mais nenhum time invicto no Campeonato Catarinense. Na Arena Condá, Chapecoense e Barra ficaram no empate. O Verdão saiu na frente com o zagueiro Abraão. Mas olha só o gol de empate do Pescador. Isso mesmo, Marcelinho fez um gol olímpico. Na segunda etapa, o zagueiro artilheiro da noite, Abraão, fez o segundo dele e colocou a Chape na frente de novo. Só que no último lance do jogo, Matheus Carvalho deixou tudo igual novamente. Final: Chapecoense 2, Barra também 2. Jogando na Arena Joinville, o Nação venceu a primeira no Catarinense. O Auriazul ganhou do Brusque pelo placar simples de 1-0. O lateral Alex Rua, do quadricolor, tentou afastar a bola e mandou contra o próprio gol. No jogo entre Marcílio Dias e Criciúma, Juninho Tardelli balançou a rede para o Marinheiro. Final: Marcílio Dias 1, Criciúma 0. No estádio Vidal Ramos Júnior, o Avaí venceu o Inter de Lages. Kevin recebeu a bola em profundidade e só rolou para Garcês abrir o placar. Garcês, de novo, mandou um chutaço de esquerda para ampliar. 2-0 ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Vinícius aproveitou o erro da zaga e diminuiu. O Leão marcou o terceiro com o Pedrinho, que ficou cara a cara com o goleiro e mandou para o fundo da rede. O Leão Baio conseguiu novamente diminuir a vantagem com Vinícius, mas ficou assim: Inter de Lages 2, Avaí 3. 2 jogos vão fechar a rodada hoje. 8 horas tem Figueirense e Concórdia no Scarpelli e às 9 horas em Tubarão, Hercílio Luz e Joinville. Vamos dar uma classificação, dar uma olhada agora no momento para ver como é que tá. Deu uma embolada aí, ratificando, não tem mais nenhum time invicto, ninguém, todo mundo perdeu. Criciúma, Avaí, Marcílio Dias, todos com 9 pontos. Barra 7, Brusque, Chapecoense 5, Joinville, Concórdia 4 pontos. Hercílio Luz, Nação de Araquari 3, Figueirense com 2, Inter de Lages com 1. 2 partidas que vão mudar, portanto, essa classificação. Amanhã a gente mostra os gols e também atualiza esses números. E agora você vai conhecer a filosofia de uma escolinha de futebol que ultrapassa as 4 linhas do campo. Um espírito de luta, de união e de uma forte crença na palavra de Deus que tem feito a diferença no dia a dia das crianças e adolescentes. A comemoração desse gol diz muita coisa sobre o ambiente de trabalho.
esse contraste fora de campo também. Esses jovens, que eles possam voltar para sua cidade, para sua casa e ser agentes de transformação. Prova de que o futebol vai muito além dos gramados. É o que desde 2018 a Escola Guerreiros do Futebol tenta ensinar aos seus 80 alunos, com idade entre 10 e 18 anos. Disciplina, respeito, paixão e fé, aplicados durante a participação das suas duas equipes na Copa Mercosul em Rancharia. Os Guerreiros do Futuro nasceram, de um princípio cristão que a gente segue. Desde então a gente mescla futebol com esse momento de palavra, Quando eu falo palavra não é bandeira de igreja, é palavra bíblica, E a gente tá tendo sucesso porque eu tenho atletas aqui que já estão 5, 6 anos comigo. E nessas viagens, como a pressão, às vezes, da família, a saudade, a gente acaba fazendo esses cultos chamados células, Mesmo perdendo os 3 jogos da primeira fase, todos por goleada, foi uma grande experiência para o time sub-14. Afinal, a maioria não havia participado desse nível de competição. Já o time sub-18 se classificou em segundo lugar, foi para o mata-mata e, no fim, acabou caindo para o Projeto Montanha do Rio de Janeiro. Mas também não deixou de ser uma experiência incrível para essa meninada. A mãe do Davi Lucas encarou 12 horas de ônibus com a delegação para acompanhar o filho de 11 anos nos jogos. A ideia era essa, mas ela ficou tão impactada com o que aconteceu em São Paulo que mergulhou de cabeça nos bastidores. Primeiro que eu fui como mãe mesmo, preocupada com o meu filho estar lá sozinho longe, Mas assim, chegando lá, o comportamento dos meninos, que é um espelho do professor, isso em disciplina, em caráter, em respeitar o espaço do outro, na beirada de campo, quando o outro time estava jogando, a respeito com o juiz, o jogo limpo. Isso foi tudo assim, uma coisa que muito me chamou a atenção. Além dele ensinar que a gente também pode ganhar, ele ensina a gente perder. Que nem quando a gente perdia, a gente fazia a nossa oração, ele conversava com nós e a gente saía de lá com a cabeça erguida. O lateral tem ainda um longo caminho para percorrer até confirmar se vai ser ou não um jogador de futebol. Tomara! É um sonho de todos esses moleques. Como o baiano, que veio de Salvador com a mãe para Blumenau em 2019. O atacante já disputou vários torneios. Está com 17 anos, uma idade decisiva. E no seu entendimento, após a boa participação na Copa Mercosul, 3 convites para testes chegaram ao seu conhecimento. Ajudei minha equipe, Fiz minha parte, consegui fazer minha parte, dei assistência, dei meu sangue dentro de campo. Tava lá para ajudar minha equipe e creio que vai dar certo, Pela minha participação no campeonato, vai dar certo. O Gustavo sabe bem o quanto é duro chegar lá. O mais difícil ele conseguiu, jogar em times profissionais como Pedra Branca e Guarani, ambos de Palhoça, e Fernandópolis de São Paulo. Quis o destino que o lateral, zagueiro e volante sofresse 3 lesões graves e abreviasse a sua carreira com apenas 21 anos de idade. Foi uma trajetória que eu me orgulho bastante, porque foi algo que eu conquistei desde criança, um sonho que toda criança tem. Consequentemente, com o apoio do meu pai, eu consegui chegar no meu objetivo, que era ser profissional, então eu carrego toda essa bagagem comigo, Infelizmente, por causa de lesão, eu tive que optar por parar, mas também foi uma direção de Deus para mim na minha vida, que eu senti que era algo que não era mais para mim continuar, e sim fazer a diferença na vida desses meninos fora de campo, Passar a minha experiência para eles, passar como é que funciona realmente o dia a dia do futebol, porque não é fácil. Os conceitos do esporte, do crescimento como ser humano, a palavra de Deus. Como prega o projeto, que tem seu núcleo principal na Itopavazinha, no Eval, e agora passa a atender na antiga Rigesa, no Passo Manso, comprada por uma multinacional norte-americana. Não se trata de vencer, e sim de ensinar valores para a vida. O esporte, ele é competição, mas a lealdade, o caráter que esses meninos levam através desses ensinamentos são muito superiores a isso, Isso vai estender para a vida toda. Que bacana, parabéns a todos, vocês aí, todos, direta e indiretamente envolvidos nesse projeto social, que conta com a parceria, inclusive, do município, da Secretaria Municipal de Esporte. É um núcleo de iniciação. E para fechar,
aproveitando um gancho, a escolinha Francis Iafa também participou dessa mesma competição. Se destacou, hein? Ficou em terceiro lugar na categoria sub-15, fez semifinal contra o Londrina, 2-2 no tempo normal, 3-3 derrota nos pênaltis, 3-2 nos pênaltis foi o tropeço. Esse é um tradicional evento, Rodrigo, de base. 14ª edição. Para se ter uma ideia, 150 times, 3 estados mais Bolívia e Paraguai, mais de 3 mil atletas. A população em Rancharia, lá em São Paulo, 28 mil habitantes. Aí você coloca ali 3 mil atletas, mais comissão técnica, toda uma logística, a cidade para. É muito importante. E essa participação blumenauense aí foi muito legal, muito bacana, tanto da IAFA como do Guerreiros do Futuro. Parabéns às escolinhas, os professores e as famílias e principalmente a garotada aí, né, Emerson Luiz? E assim, esporte a gente perde, ganha, empata e na vida é assim, né? O aprendizado para a vida, na vida a gente perde e ganha toda hora, né? Então é um aprendizado para a vida toda, sem dúvida alguma. Parabéns pela matéria. Opa, sensacional valeu. a reportagem, É Emerson. isso. Obrigado, Rodrigo. Ó, mandar um abraço para o Christian, nosso diretor regional, está de aniversário hoje, né? Sim, Estamos sim. aguardando aí o horário do bolo, tal, aquela coisa toda do café, né, Emerson? Só não está comemorando mais, digamos assim, por causa da fase do Corinthians. Ah, mas vai melhorar, né? O Corinthians vai ser campeão brasileiro esse ano. Escreve o que eu estou te falando, anota aí. Anota aí. Tá bom. Abraço pro Cristo aí. Muita paz para ele, muita saúde, muita felicidade. 4.4 tá em dia e tudo certo. Felicidades para ele, muita saúde, né? Até amanhã, Valeu. né? Até amanhã, Rodrigo. Abraço. Valeu.